Capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então aqui nós vemos o chamado, dos sacerdotes, e o sacerdote tinha a missão então de representar o povo de Deus. Os sacerdotes, eles deveriam queimar incenso, cuidar do castiçal e da mesa dos pães da proposição. Eles deveriam também oferecer sacrifícios no altar e abençoar o povo, julgando as causas civis, e também ensinando a lei. O termo sumo sacerdote só começou a ser usado após o exílio babilônico. Antes disso, não se usava esse termo sumo sacerdote, somente o termo sacerdote. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 19, o versículo 11. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será obra igual da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Aí nós vamos ver aí então, agora sobre as vestes sacerdotais. Então as vestes, nós temos aí, a mitra, você pode ver aí no desenho. A mitra, era algo que simbolizava então perdão pelo pecado da altivez. Então por isso que se usava na cabeça essa mitra, que simbolizava então perdão pelo pecado da altivez. Isso são coisas que é bom você anotar, que pode ou não cair na prova. Também o peitoral. O peitoral simbolizava os erros dos juízos, Os erros dos juízos, então, estava simbolizado ali no peitoral. Lâmina da mitra, ou Akedushah Adonai, que significa santidade ao Senhor. Essa é a Akedushah Adonai, a lâmina da mitra. A túnica, que era o perdão pelo sangue injustamente derramado. Já o cinto era pelos pecados do coração. Era amarrado ao redor da cintura e passava pelo lado esquerdo do peito do sacerdote. Tinha também o éfode, que era pelo perdão dos pecados da maledicência. Os calções eram então perdão pelos pecados sexuais. As pedras de memória eram sobre os ombros, que simbolizava então respeito, cuidado, sustento e suporte. Tinha também o peitoral do juízo, com as 12 pedras, simbolizando cada pedra uma tribo. Então essas são as partes que compõem, a veste do sacerdote, com cada um a sua simbologia, cada parte da veste do sacerdote, da veste sacerdotal. E então nós vamos continuar a nossa leitura, que vai continuar falando aqui então sobre a veste.
Tadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás. E as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro e de estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada esta abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Nós vimos aí então, no peitoral do sacerdote, essas 12 pedras. Era mais ou menos assim como está nessa foto aqui. Se você quiser fazer um desenho no seu caderno, nós aqui na aula presencial nós fizemos um desenho. Se você quiser fazer um desenho, aí com 12 pedras, 4 fileiras de 3, na horizontal, e na vertical 4 pedras, e nós vamos estar então agora falando dessas pedras, qual a sequência e qual as pedras que foram usadas. E aqui nessa outra imagem você pode ver, então, aqui uma outra tabelinha marcando qual tipo de pedra usada e qual tribo. Então, nós vimos aí nessa tabela, que tem aí na primeira fileira a pedra sárdios, que era da tribo de Ruben. Topázio, a segunda pedra, uma pedra de topázio, simbolizando a tribo de Simeon, A terceira pedra, um carbúnculo, simbolizando a tribo de Levi. Quarta pedra, esmeralda, simbolizando a tribo de Judá. Safira, simbolizando a tribo de Issacar. Diamante, simbolizando a tribo de Zebulon. Número 7, ligure, simbolizando a tribo de Naftali.
ágata, simbolizando a tribo de Gade, ametista, simbolizando a tribo de Asser, beril, simbolizando a tribo de Manassés, ônix, simbolizando a tribo de Efraim, e jaspe, simbolizando a tribo de Benjamim. Então está aí, né? Se você quiser anotar, isso é para ter um conhecimento. Claro que você pode fazer um estudo mais a fundo sobre o que significa cada pedra, né? O que Deus quis fazer com isso, mas não é o caso do nosso estudo de hoje. Hoje é só para nós mais ou menos saber como era então a veste sacerdotal. E esse peitoral com essas 12 pedras simbolizando as 12 tribos, então estava e ficava constantemente, né, na veste sacerdotal. O sacerdote, quando vestia sua veste sacerdotal, estava junto ali no seu peito as pedras simbolizando as 12 tribos. Para quê? Para que simbolizasse também que as 12 tribos estavam no peito de Deus, no coração de Deus, né? Então já era uma simbologia profética, dizendo que também eu e você estamos no coração de Deus. Mas vamos continuar a nossa leitura bíblica. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, quando entrar no santuário do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalaás com um bordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Bom, então nós vimos aí, né, já algumas partes da vestimenta que nós já falamos, mas nós vimos aí também que falou sobre o Urim e o Tumim, né, o Urim Vetumim, que seria um pergaminho contendo o nome de Deus embutido nesta placa, né? Como já foi mencionado anteriormente, a placa peitoral ela foi feita de um modo que ela ficava no peito, mas ela era dobrada ao meio, formando então um bolso. E nesse bolso, Moshe, né, o Moisés, inseriu então um pergaminho sobre o qual escreveu o nome indizível de Deus, composto de 72 letras segundo a Midrash judaica. Esse nome fazia com que certas letras gravadas sobre as pedras preciosas se acendessem em resposta às questões que lhes eram perguntadas. O nome Urim Vetumim significa, se você quiser anotar aí, Urim. As letras se acendiam, que vem da raiz Or, ou luz, né, como nós já aprendemos lá no livro do Gênesis, e a palavra Tumim, que significa sua resposta era final e inalterável, derivado de Tam, que significa perfeito. Por isso a placa peitoral, além de ser chamada então simplesmente de Kroshen, era também conhecida como Kroshen Mishpah, que significa sentença, uma vez que a decisão final sobre cada assunto duvidoso era alcançada então através da iluminação das pedras. Apenas assuntos referentes ao rei, ao tribunal ou ao povo judeu, como um povo, poderia ser consultado através das pedras. Não era permitido questioná-la com propósitos particulares, ou seja, aqui eu quero abrir um parênteses. Às vezes vemos pessoas fazendo uma prova com Deus. Eu fiz prova com Deus isso, eu fiz para saber isso e aquilo. Não, Deus vai lhe responder sim quando forem assuntos importantíssimos, né? Quando for algo muito importante. Então não se deve estar fazendo qualquer tipo de prova, e há uma maneira certa para se fazer uma prova com Deus, né? É preciso orar antes, consagrar todo lugar, consagrar a sua mente
para que também o inimigo não venha colocar pensamentos como se fosse uma prova vinda de Deus e pode não ser Deus quem está respondendo você. Então é preciso tomar muito cuidado quando se faz essas tais provas com Deus, como vemos muitas pessoas hoje até mesmo banalizando esse ato. Então, o questionador, ele costumava ir ao sacerdote que portava esse Urim Vetumim. O sacerdote voltava a sua face em direção à arca, sobre a qual Deus pairava, e o inquiridor de pé atrás dele tinha de perguntar a questão em voz baixa, no tom de quem está orando. Então o sacerdote era inspirado pelo Espírito de Deus, e olhar para as letras da placa que se acendiam, podia combiná-las corretamente, decifrar a resposta de Deus, ou então usar as pedras. Existia uma pedra que simbolizava o não de Deus e a outra pedra que simbolizava o sim de Deus. Então, a que saísse primeiro, a que fosse retirada primeiro, essa era a resposta de Deus, Isso nós vamos falar mais à frente, mais detalhadamente. Mas vamos continuar, então, aqui com a nossa leitura bíblica. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-lo-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos. E os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Bom, encerramos mais um capítulo do nosso Café Mais Bíblia e eu conto com você até a próxima aula. Quero encerrar desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua saúde, em nome de Jesus.